eu falo muito sobre a tríade da riqueza. O que é a tríade da riqueza, na minha opinião? Não sei se você concorda. Primeiro, ganhar mais. Quando a pessoa foca no que ela é boa, ela provavelmente vai criar, vai produzir mais, vai se capacitar mais de ter mais valor. Segundo, poupar com inteligência. E terceiro, investir bem. E na minha opinião, são prioridades irrefutáveis. Se você bota o 3 na frente do 1, dá problema. No Brasil, a renda fixa pesa muito. Então, quem tem uma situação conservadora, muitas vezes já se deu bastante bem. Claro que não poupança. Poupança não é uma solução, mas existem várias outras formas de se investir de forma conservadora que trazem um retorno, principalmente de longo prazo, que é bastante interessante. Por que eu gosto de fundo? Porque eu sempre achei que bons gestores vão fazer trabalhos muito melhores do que investidores comuns que têm a sua profissão. Olá, seja bem-vindo ao Conexões, o podcast que conecta o mercado financeiro e a economia real. Eu sou Arthur Carneiro e vou falar com gestores, investidores, empreendedores e empresários, aqueles que fazem a economia girar e o Brasil crescer. Se conecte com a gente, entenda como as conexões aceleram os investimentos. Hoje, um dia especial por 2 motivos. Primeiro, aniversário da minha mãe. Mãe, um beijo, te amo, continue sendo essa pessoa cheia de energia, com muita empolgação no dia a dia. Obrigado por tudo que você me proporcionou. E o segundo motivo, voltei para o Rio de Janeiro aqui para encontrar um amigo, cara que ensina todo mundo como acessar o mercado financeiro, maneiras de se investir, vai no detalhe da conta de cada um para entender qual a melhor solução para aquela pessoa, que é meu amigo Zatar, fundador da Carteira Z. Eu acho que tem uma história bem bacana aqui para a gente desenrolar hoje, entender um pouquinho mais do lado de lá. Eu fico a 3 derivadas dele e ele entende exatamente como é que é a cabeça do público, o que as pessoas têm de dúvida. E hoje eu vou poder aprender um pouquinho com ele. Tá, obrigado aí. Fala, Arthur. Beleza, cara. Obrigado, prazer é todo meu. Pô, gosto muito de você, a gente já conversa há muito tempo, então esse relacionamento, essa conexão que a gente tá, né, esse tempo todo falando, a gente fala o tempo todo aí, é muito importante para o mercado financeiro e trazer um pouquinho da nossa experiência que a gente faz, cada um traz as suas habilidades ali, né, pra galera, e eu acho que, de repente, eu posso contribuir um pouquinho com isso também. Nada, pode contribuir um monte pra gente. Zatar, como é que essa história toda começou? Como é que você chega no mercado financeiro e, mais ainda, como é que você ganha o reconhecimento do público para poder ter esse nível de abertura que as pessoas têm com você, né? As pessoas te mandam as contas dela e falam, tá, e aí, o que eu faço com isso? É mais ou menos isso, né, Arthur? Assim, eu comecei... Pulei meio de paraquedas no mercado financeiro, né, cara? Tem muita gente que já vem com conhecimento e tal, e não é demérito nenhum começar. E como eu, da economia real, mais ou menos ali, né, fui militar por 15 anos da Força Aérea Brasileira. Uhum. A minha história com educação financeira veio de pequeno, cara. Minha mãe, a gente morava aqui no Rio de Janeiro, no Rio Comprido, e ela sempre foi muito econômica, ganhava 2 salários mínimos para sustentar 3 pessoas quando não ficava desempregada. Uhum. E, cara, nunca se endividou, cara. O que foi uma escola para mim de educação financeira desde pequeno. Então a sobremesa lá em casa era uma goiabada que tinha que durar o mês todo porque a sobremesa é mais barata. A gente não comia salgado na rua porque eu não tinha dinheiro. McDonald's, só quando tinha o voucher lá, que ela trabalhou na Brahma, na secretaria uma vez, alguns anos, e a gente ia no McDonald's às vezes com esses voucher. Programa de praia, que a gente fazia era praia o dia todo. Levava banana de casa, tangerina, para não gastar na praia. Eu não me lembro, não recordo uma vez que eu comprei um mate na praia, um salgado ou cachorro-quente, qualquer coisa só. Então minha mãe foi uma escola para mim, né? Então, diferente, eu acho, da maioria dos brasileiros que começam com a família endividada, mesmo ganhando bem, né? Ganhando mal, ganhando bem, enfim. É o histórico do brasileiro, 80% do povo brasileiro é endividado. E a gente tem um quadro Zflix na Carteira Z, que as pessoas mandam as histórias financeiras que você comentou, dificuldade financeira, médico que ganha 70 mil reais, mas está planejando se aposentar com 80 anos para ver se vai conseguir uma coisa assim inacreditável, né? Então esse quadro ficou muito famoso, um monte de gente copiou, Primo Rico, até o Pablo Marçal, do nada foi no perfil dele lá, copiou, muita gente. Aí já botou o dízimo dentro do... Exatamente. Então, cara, comecei assim, e aí eu acho que tinha uma veia de empreendedorismo, né? Com 11 anos de idade eu comecei a querer um dinheirinho a mais para comprar alguma coisa diferente, uma bermuda nova, enfim, alguma coisa. Eu comecei a entregar jornais na Rua Campos da Paz, no Rio Comprido, com 11 anos de idade. Isso me lembra até que... Não sei onde você estava quando o avião do Mamonas Assassinas caiu. 96, isso. Cara, você lembra? Eu lembro perfeitamente. Eu estava numa festa de família
Era aniversário da minha avó e todo mundo se reuniu em Itaipava. A gente estava num hotel e acordou, ligou a televisão, estava lá. Exatamente. Cara, nesse dia, era um domingo, exatamente. Domingo, foi de sábado, também, você falou de manhã, acordou. É. Eu acordava 5 da manhã, porque eu comecei entregando jornal, ganhava R$ 10 por domingo. O dono da banca de jornal, o Fernando, ele falou: pô, esse cara é bom, vou confiar nele, não sei o quê. Eu vou agora promover ele para ser jornaleiro. Abri a banca de jornal. Então fui promovido, ou seja, eu acordava 5 da manhã, 4h30 para 5, para chegar, para reunir os jornais por classes. Jornal Globo, Jornal do Brasil. Então vinha separado esportes, economia. Então vinha tudo separado, eu botava lá. E eu me lembro que nesse dia, cara, teve um burburinho, chegou outro caminhão pra dar a notícia da morte de uma assassina. A gente teve que, cara, foi uma loucura e tal. Então começou a minha história assim, no empreendedorismo, digamos assim, porque eu juntava R$ 10 por domingo e eu queria comprar uma bicicleta, nem que fosse usada, para entregar mais jornais na menor quantidade de tempo e assim ganhar mais gorjetas e ajudar o meu patrão na época, né? Então, Uhum. cara, eu consegui juntar dinheiro para comprar jornais e comecei para entregar jornais na menor quantidade de tempo. E aí, cara, os jornais que sobravam de domingo para segunda, eu vendia no Ferro Velho. E no caminho do Ferro Velho tinha uma gráfica, eu pegava papel velho na gráfica para vender no Ferro Velho para ganhar mais dinheiro. Isso com 11 anos de idade, cara. Então, hoje eu vejo que para mim era comum isso, sei lá, eu sabe aquele negócio que você tá tão treinado? Hoje eu vejo que não é tão fácil, né? Não E é. aí, cara, minha trajetória para resumir, com 15 anos, ali eu já fazia cartão de visita para taxistas na Cruz Vermelha, em frente ao Inca, tinha um ponto de táxi, tem ainda, de Uhum. GNV, tinha poucos no Rio, então eu vi uma oportunidade. Pô, tem pouquíssimo ponto de GNV. Os taxistas precisam de cartões de visita para entregar para as pessoas contactarem. Uhum. Vou fazer com isso com menos de 15, 14 para 15 ali. Então eu ficava no ponto de táxi todo dia mostrando para eles aquela solução ali, qual você quer. Então, na outra sexta-feira, eu entregava para eles o cartão de visita. E aí, cara, fui músico, já toquei, cara, um tempão, comecei a tocar teclado, cantar, aprender ali sozinho mesmo ali. Na época, acho que nem tinha YouTube, então comecei a aprender sozinho, comprei um tecladinho ali usado. Já E te vi tocando piano nas suas redes. cara, já, pô, no cruzeiro que eu fiz, toquei piano lá, eu invadi o piano. E aí eu ganhei um dinheirinho bom até com música, assim, né? O nosso auge foi abrir o show do Detonautas em Antônio Prado de Pô, que Minas. legal. Já fizemos carnaval em Itacuruçá, em Angra, perto do Angra dos Reis. Em 2013, fizemos os 4 dias de carnaval, 40 mil pessoas, então foi o auge ali, né? Mas fiz mais de 100 showzinhos aí de teclado e voz e tal, para ganhar um dinheirinho. E aí, para resumir, com 19 anos, eu fui estagiário da diretoria de finanças do Banco do Brasil. Uhum. Meu primeiro contato, assim, com o mercado financeiro de Mercado. alguma forma, né? E estava estudando para Força Aérea. Passei na prova da Força Aérea, cara, fiquei muito feliz porque era aquela coisa, né? Eu vou sair da pobreza, digamos assim. Eu ganhava R$ 600 como estagiário do Banco do Brasil, R$ 300 na verdade que eu ganhava e 300 eu vendia de ticket de alimentação para minha irmã que me pagava 300. Então, então eu, cara, passei na Força Aérea, cara, eu me lembro até hoje. Eu dei um soco na mesa assim, como eu tô aqui, ó, e fui pra Copa. E comecei a chorar, o Kiko Braga, que era o meu chefe. Uhum. Ele falou, cara, o que aconteceu? Aconteceu? Eu passei na prova, não acredito, meu Deus. Então foi uma felicidade pra mim. E, cara, eu fiquei por muito tempo na Força Aérea, por 15 anos, até 2021. Sempre gostei de estudar mercado financeiro, economia, juros compostos, taxa básica de juros, coisas mais básicas, mas... Uhum. E aí, poupar sempre foi um mantra pra mim desde o início, porque quando eu entrei na Uhum. Força Aérea, eu comprei um carrinho, um Gol G3, que veio da música junto com a minha transferência pra Florianópolis, pra base aérea. Aham. E, cara, eu ganhava o equivalente a hoje, a uns R$ 7.000 de hoje, né? Uhum. Era, sei lá, não sei se era 2.000, alguma coisa, mas resultado pelo IPCA. Então, eu guardava de 20% a 30% do meu salário todos os meses, fora renda extra. Lá em Floripa, o cara falou assim: pô, você toca o quê? MPB, pop rock? Tem um grupo de pagode aqui que tá precisando de um tecladista e voz. Você quer? Quero, com certeza. Comecei a tocar militar da base aérea, Uhum. tocar. Então, cara, eu tava malhando na academia com um amigo. Cara, tem um bico de segurança pra fazer esse fim de semana. Não quer ir, não? Bora. Então, cara, eu sempre fui um cara assim de mil e uma facetas de tentar fazer renda extra, estudando muito também sobre finanças ao longo do tempo. Uhum. Por acaso, para terminar essa parte, em 2017 eu conheci o Daniel Nigri, que é o meu sócio hoje, na Uhum. Dica de Hoje Research, e eu entendia de fundos, ele entendia de ações, e ele me chamou para uma live. Por que que eu gosto de fundos? Porque eu sempre achei que bons gestores vão fazer trabalho. Bons gestores vão fazer
trabalhos muito melhores do que investidores comuns que têm a sua profissão. Isso aí é pra gente entrar um pouco depois no assunto. Mas para terminar, então a gente fez essa live em 2017 que deu 6 mil acessos. Em 2017, que o mercado financeiro era mato no sentido de mídias, não era tão difundido. E o Daniel falou, cara, tu não quer trabalhar comigo? Estou montando uma casa de análise aqui, você fala sobre fundos, eu vou falar sobre ações e a gente vê o que vai dar. A gente pagar um valor simbólico aqui e a gente vê. Cara, e graças a Deus as coisas fluíram, né? Hoje eu fui considerado analista top 1 do Brasil pela Ambima, no relatório, no relatório deles. Cara, e a coisa mais simbólica, eu acho, para mim, eu acho que foi muito marcante, foi o jornalista do Wall Street Journal, me procurou no Twitter porque eu fiz uma postagem sobre o PL da Bolsa Brasileira que estava abaixo. E falou, cara, tu não quer dar uma entrevista pro nosso jornal, não? Simplesmente o jornal financeiro mais importante do mundo, que o Warren Buffett de manhã lê. Elon Musk já criticou, mas ele já disse que lê. E você era o cara que estava abrindo a banca de jornal. O cara que estava abrindo a banca de jornal com 11 anos estava sendo o jornal financeiro mais importante do mundo, né? Então, e tá lá meu nome, lá no Rafael Zatar, explicou um pouquinho sobre a dinâmica do assunto, conversei uns 40 minutos com ele no telefone, e foi muito marcante para mim essa parte. Hoje eu sou professor de finanças também de 2 MBAs, e professor da PUC do Paraná para médicos de educação financeira, então o trabalho permeia nesse sentido. Dei baixa da Força Aérea em 2021, eu pedi licença, em 2022 eu saí oficialmente, e tirei minha esposa agora em 2025 para cuidar do nosso filho aí, graças a Deus, com liberdade financeira e com um pouco mais de tranquilidade também. Parabéns pela trajetória. Acho que parte importante vem da própria educação que você teve em casa. Então, acho que como aplicar o dinheiro é uma parte que você demorou a desenvolver, mas como trabalhar ele, como ser empreendedor, como buscar economizar, isso já vem de berço. E é muito bacana que você consiga passar isso para frente do jeito que você faz. Pensando já nessa nova fase de investimentos, a gente vem de um ciclo que mudou muita coisa recentemente. Então, no passado, investir no Brasil era aplicar na poupança. Por incrível que pareça, ela ainda existe. Por que a poupança ainda existe? Cara, essa é uma pergunta muito boa, cara. Porque, assim, as pessoas ainda têm aquele mantra de poupança o tempo todo, cara. Se você vê a gente vê em alguns momentos de reportagens falando de saída da poupança, mas a entrada ainda é muito forte. E as pessoas não sabem que pelo menos o Tesouro Selic rende mais do que a poupança, né? Você aplicar em aplicações de renda fixa, sem ser o Banco Master, né? Se for no Master, que seja do tamanho do FGC, né? Exatamente. Então, cara, o trabalho de educação financeira, eu costumo falar que está engatinhando ainda. Por exemplo, você falou da poupança, que é um mantra do povão ainda que quer investir na poupança, mas, por exemplo, cara, a previdência privada, que é um instrumento fantástico de sucessão, de benefício tributário, quando você aplica até 12% da sua renda tributável para restituir do governo, tem gente, e até profissional do mercado financeiro, que picha essa modalidade, porque está preso nos anos 90 que só tinha fundos ruins. Então isso me impressiona. A falta de educação financeira é do povão, mas também é de uma parte relevante do mercado financeiro e que ainda está preso em mantras passados, seja por um pouco de má fé, na minha opinião, no sentido de que, poxa, eu vou falar mal de previdência porque eu estou vendendo ETF. Então isso aí, a falta de transparência, independência, eu acho que está sujando um pouco o mercado financeiro. Todo mundo que vem recomendação de assessor ou de gerente de banco, quase todo mundo já tem um pouco de malícia, achando, caramba, será que isso é bom para mim? Ou será que ele está vendendo o peixe dele para ganhar comissão? Então, são pontos a se observar. Isso é um ponto super complicado, porque o gerente de banco tinha ali o bônus dele, né, a meta para cumprir. O assessor financeiro também tem alguns estímulos em alguns casos. Muitas das principais mídias relacionadas a investimento têm algum relacionamento com grandes casas de investimento. Como é que o investidor faz para se educar, como você fez, né, para tentar entender o mínimo sobre qual o caminho que eu devo seguir, me livrando um pouquinho desse viés, desses conflitos, e como é que ele pode dar um primeiro passo de vou migrar da poupança e vou começar a entender o que é esse mundo extenso aí de oportunidades de investimento? Aqui a gente tem algumas questões, Arthur, porque assim, eu acredito que a grande maioria das pessoas não vai e até não deve se aprofundar muito no mercado financeiro. Por quê? Pô, Zatar, você tá maluco? Como não deve se aprofundar? E aí eu vou explicar. A gente tem na carteira Z um mantra que não é querendo vender peixe, mas eu acho que as pessoas talvez concordem, algumas não vão concordar e tudo bem.
que é uma frase de Steve Jobs, para explicar. Concentre-se no que você é bom e delegue todo o resto. E aí as pessoas que ouvem essa frase, calma aí, então, nesse contexto, o Zatar está falando para eu que sou médico, concentrar na minha profissão e gerar mais dinheiro, criar novos negócios, fazer mais plantões, algo nesse sentido. E esquecer e delegar totalmente o mercado. Não é isso. Não é isso. O ponto não é delegar totalmente. Todo mundo deve saber o básico. Na minha opinião, isso aí é o chão, a estrutura, saber o que é uma taxa básica de juros, o que é renda fixa, renda variável, juros compostos, sabe? Esse básico todo mundo deve saber e isso dura, sei lá, com 2, 3 horas, 4 horas, sei lá, com um turno, qualquer pessoa sabe esse básico. Então, sabido esse básico, entender um pouquinho dos estímulos de corretora, de banco, sabe? Eu não tô falando, você entende que não é nada aprofundado, eu vou demorar horas, eu vou ter que estudar 3 horas por dia, não. Pelo contrário, eu acho que é contraproducente quem quer ficar. Na carteira Z mesmo, tem gente, caramba, o médico que de manhã ele fazia plantão, né, até uma parte do dia e na outra fazia trade. E tem muita gente assim. Claro que tem alguns que vão até entrar no mercado financeiro e vão se achar no mercado. E aí vira uma profissão, beleza. Mas a gente tem um mantra. Quando eu dou algumas aulas mais básicas de educação financeira, eu falo muito sobre a tríade da riqueza. O que é a tríade da riqueza, na minha opinião? Não sei se você concorda. Primeiro, ganhar mais. Ganhar mais. Quando a pessoa foca no que ela é boa, ela provavelmente vai criar, vai produzir mais, vai se capacitar mais de ter mais valor. Segundo, poupar com inteligência. E terceiro, investir bem. E, na minha opinião, são prioridades irrefutáveis. Se você bota o 3 na frente do 1, dá problema. Porque, cara, o que adianta eu não ganhar mais e eu ficar investindo R$100? Vou ficar rico em 350 anos. Então, eu acho assim... E eu vou falar uma coisa aqui pra galera aqui que é um pouco também... Algumas pessoas talvez discordem. Talvez até você discorde, não sei. Mas, enfim. Necessariamente, as pessoas nem precisam investir bem. Aí eu vou te explicar. Eu vou te dar um exemplo de vários outros que existem. O meu tio era o juiz da Marinha Mercante. Nunca investiu bem, investiu ok. Não investia mal também. CDB 100% do CDI, fundo 100% do CDI. O cara se capacitou muito. Ele foi juiz. Estudou direito. Ele subiu muito na profissão dele. Então ele ganhava muito bem. Faleceu, infelizmente, quando eu estava na Força Aérea em Florianópolis em 2008. Em 2007, mas o cara viveu a vida muito bem, viajou o mundo todo, casa na Zona Sul do Rio de Janeiro, casa no Recreio aqui no Rio de Janeiro, sabe? Então, assim, ele não investiu bem, não foi o mago das finanças, ele se concentrou no que ele era bom, subiu e poupava, ok, também aquela história. Então, fez o 1, fez o 2, o 3, ele... Perfeito. Atingiu a meta. Perfeito. Eu acho que assim, na minha opinião, não sei o que você acha, cara, quem investe a 100% no CDI está na frente de 90% dos investidores. No Brasil, a renda fixa pesa muito. Então, quem tem uma situação conservadora, muitas vezes já se deu bastante bem. Claro que não poupança. Poupança não é uma solução, mas existem várias outras formas de se investir de forma conservadora que trazem um retorno, principalmente de longo prazo, que é bastante interessante. A pessoa pode chegar ali, cara, eu não quero fazer nada disso, não quero ficar estudando taxa básica de juros, não sei o quê. 100% do CDI é bom? Tesouro Selic, que seja. E ficar a vida toda assim, se bobear, vai ter gente assim. E vai ficar muito melhor do que a grande maioria das pessoas que vão entrar em ações, por exemplo, né, em criptomoedas, e vão comprar na alta e vender na baixa. Isso aqui nunca vai mudar. É o fator comportamental do ser humano. A maioria das pessoas vão perder para o CDI. No Brasil, na minha opinião, na carteira de todos os investidores, a renda fixa é a espinha dorsal de uma carteira de investimentos. Foi nos últimos 30 anos. Na minha opinião, o Brasil não vai virar Suíça, então vai continuar sendo nos próximos 30 anos. Para mim, não há... eu acho que é isso. Eu concordo muito com você. E a pessoa física não tem toda uma equipe que o time de gestão tem. Então, quando eu vou negociar ações, que é uma coisa super complexa, tem ciclos importantes, tem vários fatores que impactam, tem eventos que acontecem e que mudam completamente a perspectiva naquele momento. Então, se eu sou médico, estou operando, acontece um evento. Quando eu voltei da cirurgia, eu descobri que aquela minha tese foi desconstruída por um evento. O avião no Bananas Assassinas caiu e mudou todo o mercado. Bananas Assassinas foi muito bom. Mamonas. Sensacional. Os Mamonas Assassinos caíram. Banana de pijama com Mamonas Assassinas. Você vê que faz tempo. E eu chego no meio dessa confusão toda, perdi muito dinheiro porque eu não estava com o olho na tela. Então, concordo muito com você. Delegue, fuja aí do dia a dia, do trade.
pense de forma mais estratégica como você coloca na carteira Z, né? E tente procurar pessoas independentes. Eu acho que isso é importante, sabe? Pessoas que... Muitas pessoas têm o feeling, né? De que a pessoa, pô, não tá recomendando porque caso independente. Por exemplo, eu quero fazer propaganda da carteira Z, enfim, mas há outros casos também, mas que a gente não ganha porque você investiu em fundo A, fundo B, fundo C. O que a gente quer na carteira Z que já tem quase 10 anos, começou em 2017, daqui a pouco vai fazer 10 anos. A gente quer que o investidor tenha bons resultados. A gente faz muito pouca propaganda paga, então a gente cresceu hoje milhares de assinantes por boca a boca. O primo que passou pro tio, a esposa que passou pro marido, passou no trabalho. Então eu até boto no Instagram direto esse tipo de coisa. Poxa, eu tô vindo aqui porque foi indicação de alguém. Então, o tempo todo, esse tipo de questão, a carteira Z cresceu assim. Então, pessoas independentes, não só a carteira Z, como outros, infelizmente são poucos, e transparentes, eu acho que não estão ganhando na indicação. Eu acho que o mais importante é isso. Esse é um ponto muito sensível. Pô, bacana que você está fazendo esse trabalho. E me conta um pouquinho mais como é que você foi desenvolvendo a carteira Z, que muita gente talvez queira replicar a estrutura de análise. Então, eu sou uma pessoa que quero fazer meu dever de casa, eu quero buscar gestores, eu quero buscar bons fundos. Quais são os grandes conceitos que você recomenda que essa pessoa que quer fazer o trabalho de forma individual, apesar de dever seguir alguém que tem um pouco mais de especialidade, mas só ao não buscar gerir diretamente o patrimônio já é um belo início. O que você recomenda que ele faça de análise prévia para selecionar os seus gestores favoritos, né? É muito bom, muito bom. Eu acho que há algumas correntes falando assim, quando avalio uma gestão, eu olho pessoas. A outra corrente que mais pessoas, 90%, alguma coisa nesse sentido, e 10% resultados. Na nossa opinião, na carteira Z, é meio a meio. Você analisa, não adianta, por exemplo, uma equipe ser uma equipe coesa, que trabalha muito tempo junto, tem um bom processo, mas que não gera resultado em janelas adequadas. O que adianta eu contratar um atacante para o meu time, que é um cara de família, um cara que treina pra caramba, um cara alimentação, só o cara não faz gol. Faz muito pouco gol ao longo do tempo, né? Não em um campeonato. Enfim. Então, eu acho que assim, não tem problema nenhum a pessoa começar olhando o resultado. Porque se o resultado é ruim, já exclui. Resultado em janelas adequadas. Por exemplo, vamos botar um fundo de ação. Cara, janelas de 5 anos. E não uma janela. Tem gente que pega os resultados lá no Mais Retorno, por exemplo, pega a primeira janela de 2013 até 2025, 12 anos, ou de 2020 a 25, 5 anos no mínimo, e vê uma janela e beleza. Só que aquela é uma história de um investidor ou de uma gama de investidores que entrou naquele dia e ficou por aquele determinado período de tempo. Quando você muda esse espectro para analisar em janelas móveis, que aí é todo mundo que entrou em todas as janelas do fundo e ficou por 5 anos. E você compara com o índice de referência. Eu acho que é um bom início. Essa análise quantitativa dessa forma. Um fundo, por exemplo, eu não sei como é que é na Axis, qual a janela que você considera legal, mas assim, a gente acha que um fundo de renda fixa, fundo de crédito, talvez janelas de 2 a 3 anos sejam interessantes. Então, olha todas as janelas. É claro que vai ter um fundo de FDIC que vai ser aquela linha reta. A gente sabe que o crédito é binário. Aí tem aquela coisa de alguns fundos que não problema, dá aquela porrada para baixo de uma vez. Então, aí sim, olha resultado, olha a experiência da equipe de gestão, que é a parte qualitativa. Né? Se possível, acho que todo mundo pode entrar em contato com a gestora, com o RI, entender um pouquinho mais da estratégia. Pode fazer isso sozinho. Claro que a carteira Z auxilia e acompanha os fundos e fala praticamente diariamente com a galera. Mas eu acho que o investidor pode usar a carteira Z ou qualquer outra para subsidiar, para ajudar. Mas ele pode fazer sozinho também. E é muito mais tranquilo investir em fundos, até sem uma casa de análise, do que investir em ações, escolher títulos de renda fixa soltos por aí. Então, acho que é mais ou menos esse espectro inicial para a pessoa começar. Quantitativa, não tem problema, olha primeiro o resultado em janelas adequadas, fundo de ação, fundo multimercado, fundo de crédito e renda fixa, etc. Né? Fundo cambial ativo, a gente gosta de fundo internacional também ativo, né? Que investe lá no exterior ou global, enfim. Monta uma carteirinha simples e olha o resultado primeiro, em janelas adequadas, olha a equipe de gestão. Essa questão, a cultura da empresa é um pouquinho mais difícil de você, com um investidor comum, vou ligar, perguntar a cultura da empresa. Eu, né, Zatari, a equipe da carteira Z, que às vezes vai visitar a galera, conhece a galera, então já sabe lá como é que é a cultura, como é que você não tem um gestor principal ali que é o mandão que
Ele que toma a decisão, não escuta ninguém, acontece isso algumas vezes, então a gente sabe isso, o investidor comum não vai saber muito bem. Então eu acho que é mais ou menos isso. A nossa análise passa por esse início, assim, e o investidor pode fazer isso também pessoalmente. A gente entra a fundo. Nosso relatório quantitativo e qualitativo são 30, 40 páginas de análise muito bem fundamentadas ali. Mesmo assim a gente erra. Imagina o investidor comum ali que é um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer uma análise boa também. O Brasil sofre com muitos ciclos e no mercado de crédito a gente sofreu vários ciclos importantes recentes. Então, 2 anos atrás a gente teve o caso americano, mais recentemente a gente tem ciclos do agro, agora também algumas empresas listadas como a Ambipar sofrendo um pouco. Então, esses ciclos ajudam a ver como é que cada portfólio se movimenta. Quando você tem ciclos muito homogêneos, talvez você tenha que pegar um espectro um pouco maior para poder entender como é que as coisas estão funcionando. Mas como o Brasil, em especial, a gente tem ciclos muito fortes e recorrentes, é mais fácil você, olhando no horizonte maior, conseguir achar como a carteira se comporta nessa adversidade ou no momento de mercado muito otimista. Isso te ajuda a tomar uma decisão, ver qual a característica principal da equipe, não fica só viciado, como você falou, num ano. Naquele ano eu acertei muito porque eu fiz um negócio que eu peguei na veia, né? Apostei naquilo ali e funcionou muito bem. Em crédito é muito mais difícil esse tipo de coisa, porque como você mencionou, a gente não pega um upside enorme que possa acontecer e também tende a não ter um grande downside, apesar de, quando está problema em crédito, você poder enxergar esse tipo de dente que você mencionou. Não, muito legal. E pensando aqui nos próximos passos, a gente trouxe esse investidor que estava na poupança, começou a estudar a carteira recomendada de terceiros, começou a fazer uma primeira análise de outras casas e gestores. Ele deveria diversificar o portfólio dentro de que classes de ativos? Como é que você enxerga que seria uma carteira ideal? Isso é muito customizável? Como é que você daria uma recomendação geral, eventualmente até para ele entender aonde que ele deveria se classificar dentro de espectros de risco? Isso é uma ótima pergunta, Arthur. E assim, o que a gente acha? Na carteira Z, por exemplo, a gente tem 6 tipos de carteiras para cada tipo de investidor, customizadas, né? E eu acredito muito no estudo da Vanguard que fala sobre alocação de ativos que mais de 90%, ou em torno de 90% do portfólio, do resultado de um portfólio, é definido pela alocação de ativos que você faz e muito menos o time ou até a escolha de ativos. O que é uma alocação de ativos? A pessoa entender, ninguém começa a estrutura de um prédio, por exemplo, pela cobertura. A pessoa começa pela fundamentação. E, na minha opinião, a fundamentação básica aqui no Brasil é renda fixa. Tudo bem. Vai ter gente, não, mas tem que investir lá fora, mercado desenvolvido. Beleza, tem sim. Mas eu acho que a renda fixa, se você investiu a 100% do CDI desde o início do século, 100% do CDI, você teve mais de 5% acima da inflação, 100% do CDI, 120 bateu 7%, é incrível, 7, 8%. Pouquíssimos portfólios vão bater isso. Então, eu acredito muito que a pessoa quando está começando ali, todo mundo acha que é um pouco corajoso. Você está estudando e começa a ficar empolgado, então não, vou botar 50% renda variável, fundo de ação, por exemplo, ou ação, 50% renda fixa. Isso é uma volatilidade louca. Isso vai trazer teu portfólio, você pode ficar 5 anos com a carteira caindo. E eu acho que menos de 5% das pessoas têm esse perfil. Então, o que eu aconselharia para uma pessoa que está começando agora e entender o que eu falei? A gente tem, por exemplo, na carteira Z, uma planilha de rebalanceamento inteligente, que a pessoa chega lá, por exemplo, eu botei ali a minha reserva de emergência de 3 a 6 meses de custos mensais, tá? Eu botei ali num fundo, ou num Tesouro Selic, ou num CDB 100% do CDI, enfim, de uma instituição boa. E ali eu vou colocar uma parte muito grande de renda fixa. No início, para mim, tem que ser assim. Coloca 90% de renda fixa, 95%, bota 5%, pega 3 fundos de ações. Para sentir a água, né? Para sentir a água. 1% de criptomoeda. Porque, cara, muita gente... Ontem mesmo eu recebi a mensagem de uma pessoa... 2% da minha carteira de criptomoedas, eu tô desesperada. A mulher que tinha 100 mil, botou 2 mil em criptomoedas, caiu para 1.500, caiu 25%. Meu Deus, eu tô desesperada porque caiu R$500 da minha carteira. Meu Deus, eu percebi. Ou seja, para cima todo mundo é arrojado. Se o 2 mil para ela vai para 20 mil, ela vai, nossa, sou muito arrojada. Só que quando vai pela metade, volta...
pouquíssimas pessoas são. Então, na minha opinião, montar uma estrutura de uma carteira com a espinha dorsal sendo renda fixa, 80%, 90%, pelo menos inicialmente. Às vezes a pessoa vai fazer isso e vai falar, pô, não, eu acho que eu aguento um pouquinho mais de volatilidade. Porque o livro do Morgan Housel, cara, Psicologia Financeira, fala muito do momento que você está no mercado dita quem você é no futuro. Se você pegou uma recessão de 10 anos, né, quando você tinha de 20 a 30 anos, a sua cabeça de 30 a 40 vai ser totalmente diferente de quem pegou o mercado favorável de 20 a 30. Então, assim, tudo na vida, assim, eu acho que a pessoa tem que ir pesando ali, estudando, entendendo e sendo a mais conservadora possível nisso. Eu prego muito isso. Se a gente estivesse falando aqui em 2018, a gente está em 2025, 2018, 19, que a gente pegou a alta da Bolsa 2016, 17, 18, 19, se a gente tivesse aqui 4 anos de alta da Bolsa, provavelmente as pessoas olhariam para mim, poxa, o Zatá tá brincando, né? A bolsa subiu pra caramba, fundo de ação subiu pra caramba. Não, tem que ter 70% em bolsa e 30% em renda fixa. Pelo menos agora a gente tem todo mundo tá pé no chão, a bolsa tá 5 anos, salvo engano, o Ibovespa rendeu 40% nos últimos 5 anos. Terrível, né? Investimento terrível. O que não quer dizer que a pessoa não tem que ter bolsa, sabe? Então acho que tem que ter um manejo. E também eu não acho ruim quem tem 100% de renda fixa, igual meu tio, CDB 100% do CDI, fundo de renda fixa. Também não acho errado. Só que eu acho importante, ao longo do tempo, a pessoa ter um pouquinho de diversificação internacional para sair um pouco do risco país. Eu acho que é importante, mesmo que seja num percentual pequeno inicialmente. Você falou 2 fatores que são super relevantes e encaixam com a minha vida. Eu sempre fiz crédito e gostei muito de renda fixa. E aplicava quase que 100% do meu portfólio em renda fixa. E aí, em 2006, a gente teve um ano bom. Em 2007, a gente teve um ano exuberante. Eram IPOs todas as horas, todos os dias. Quem aplicava ganhava muito dinheiro. Então, os meus amigos aplicavam no IPO. Eu falei, cara, que empresa é essa? O que ela faz? Não sei, mas eu apliquei. E aí, cara, não tem como o cara ganhar dinheiro de forma constante com isso. E eles ganhavam. E aí, aquilo foi mexendo com a minha cabeça em determinado momento. E eu comecei a aumentar meu portfólio. Falei, eu sou jovem. Eu, com a cabeça mais consciente, posso aplicar e deixar no longo prazo que vai dar tudo certo. E comecei a montar uma carteira importante. Na época, apliquei bastante em real estate, porque se der muito problema, sobra apartamento, tem um ativo real lá, não desaparece. E em 2008 a gente teve a crise global. O meu portfólio foi para o ralo. A gente já tinha, da minha perspectiva, uma exposição que era bastante relevante em renda variável. Aquele valor caiu bastante. A gente quem? Eu e vários outros investidores. Tá. Não tinha fundo ainda nessa... Não, ainda não. Claro, eu trabalhava na mesa proprietária do banco. Tá. E eu fiquei alocado lá um tempo e falei, pô, vou esperar. Vou esperar porque isso é ciclo e as coisas melhoram. Várias daquelas empresas depois quebraram e foram compradas por outras e não foi um ciclo. Foi um drawdown bastante importante e isso me moldou para o futuro. Mas vem uma segunda pergunta que eu queria te fazer sobre horizonte. Então, na nossa conversa também você já mencionou. A pessoa geralmente compra na alta, vende na baixa. Né? Então, tá todo mundo comprando, agora é o momento de entrar e ele é o último a entrar. Acho que foi o meu caso. E depois, na hora que tem o problema, ele é o primeiro a sair. Quis evitar isso, mas não deu muito certo. Como é que ele deve comportar e como é que ele deve olhar o horizonte de investimento dele e rebalancear, eventualmente, a sua carteira? Essa é uma boa pergunta porque, assim, quando você tem uma organização financeira e uma planilha que seja básica, a nossa é web, então a nossa planilha é automática. Você bota lá, por exemplo, essa pessoa tem 100 mil reais de patrimônio, 90 mil em renda fixa e 10 mil em renda variável Brasil. Então, ela só atualiza o valor que ela tem. Daqui a 3 meses eu tenho 93 mil em renda fixa e a renda variável caiu de 10 mil para 8. Então ela vai botar quanto aporte ela tem, os 5 mil reais de aporte. A planilha vai indicar para ela aportar a grande maioria, ou se não tudo, depende, né, da planilha de rebalanceamento, em renda variável. Então essa moldagem, né, digamos assim, ao longo do tempo, faz o portfólio dela inteligente sobreviver ou seja, comprar na baixa e vender na alta. Né? Ou, se não for vender, você falou de horizonte de tempo. E aí, o que me preocupa muito é a pessoa ficar comparando o prazo o tempo todo. Putz, cara, você olha o apartamento, igual eu falo, né? Você ficar olhando seu apartamento quando tá valendo hoje, amanhã, semana que vem. Se a pessoa se propõe a ter renda variável na carteira, uma parte mais volátil, cara, se ela olhar todo semestre ou todo mês,
ou pelo menos olhar com aquela coisa de, meu Deus, vou vender, vou ficar desesperada, é para ela não ter. Então, sobreviver aos mais variados cenários é você ter uma carteira equilibrada com diversificação internacional, Brasil, né, a renda fixa Brasil, multimercados, que eu gosto também de ter na carteira um percentual, tem uns que a gente recomenda. Então, e olhar para 20 anos, olhar para 15 anos, mas sabendo qual é se conhecendo. Putz, se tá ressaca no mar, eu consigo entrar até onde? Eu não consigo nessa ressaca, eu não consigo ficar 5 anos. Porque se a pessoa tem, cara, que seja 15% em renda variável, 20%, ela pode ficar 5 anos. É o exemplo que eu dou, vendo a carteira cair. O exemplo que eu dou é, por exemplo, se ela tem 90% de renda fixa, que 90 mil, que vai render 1% no mês. Então, 90 mil, ela ganhou R$900. 10% dela renda variável, ela tem 10 mil e a carteira caiu 10%, que é perfeitamente plausível. Ela ganhou 900 de um lado, perdeu 1.000 de outro. A carteira dela está negativa, mesmo ela com 10% em renda variável, que é teoricamente pouco. Mas não é pouco. Entendeu? Então, eu acho que essa questão de horizonte é isso. Você entender que o seu horizonte é de 10, 15, 20 anos, mas compreender o seu perfil no curto prazo. Ou seja, foco no final da estrada, né? Você tá olhando o final da estrada porque você quer se aposentar, quer ter conforto lá na frente, beleza. O horizonte no fim da estrada, mas foco na lanterna, até onde a sua lanterna enxerga ali do carro. Tá de noite numa pista, você sabe que tem que chegar do Rio para São Paulo na Dutra, você sabe que tem que chegar lá, o seu horizonte é lá. Mas você tem que ver até onde o farol do seu carro aguenta ali para você saber se você vai conseguir chegar lá vivo ou não, né? E você falou em vários momentos da nossa conversa da carteira Z. E pelo que está bem claro, tem uma série de facilidades que você já traz para esse investidor, para ele entender quais são os perfis que ele pode se encaixar, como que ele rebalanceia a carteira. Conta mais desse produto que você constituiu. Então, a carteira Z é um produto que ajuda as pessoas a investirem bem de forma simplificada, sem precisar utilizar muito tempo para ficar, putz, mas calma, eu vou ter que analisar a fundo, vou ter que falar com o gestor e tal. Eu prefiro focar no meu trabalho e acompanhar a carteira Z, que tem recomendações de fundos por perfil e patrimônio, tem monitorias. Então, a pessoa talvez perca... tem monitoria todo mês de 1 hora, né? A pessoa deixa perguntas, a gente responde todas, respondemos por e-mail. Então a gente tem um produto ali que facilita muito a vida do investidor e um produto totalmente independente, né? Não é, como eu falei, não vai ganhar de tal fundo ou ganhar tal coisa porque tá ganhando alguma coisa em cima. Não, a gente recomenda que é bom para o investidor. Inclusive, a gente investe nos próprios fundos que a gente recomenda na carteira Z. Então é uma equipe, não sou só eu, né? Sou eu, o Daniel Nigri, né? Enfim, analista CNPI. A gente tem o Jonas também, que é o nosso senhor estagiário. O Jonas, que tem 60 e poucos anos ali, o cara, pô, gênio, crânio, o Caio, o Jonas. Então tem uma equipe toda, a gente tem comitê ali para escolher qual fundo, o fundo vai fechar, qual que a gente vai substituir. Então todo esse trabalho, porque às vezes a pessoa, como você falou, o médico tá lá operando isso aqui, putz, o fundo fechou, eu tinha um aporte hoje e não vou conseguir aplicar mais no fundo, né? Então qual eu aplico? Então a carteira Z traz toda essa facilidade para que a pessoa só se concentre no trabalho dela. Obviamente, a gente faz questão que as pessoas entendam um pouquinho de mercado para ter a segurança mesmo, né? Digamos que a gente recomende um fundo, que o fundo caiu, a gente vai errar em alguns momentos, e a pessoa tem que ter uma noção do que ela está fazendo ali. Então a gente traz educação financeira dentro da carteira Z, traz recomendações, relatórios, tudo fundamentado, e a pessoa vai gastar, fora a monitoria, 15 minutos por mês lendo relatório, 20 minutos por mês. Muita gente, inclusive, Arthur, eu previ isso uns anos atrás. Não sou pai de nada, pai zatá não, mas cara, eu sabia que ia acontecer isso, cara, o que está acontecendo agora. A carteira Z está crescendo muito. E 2019, 20, 21, tinha muita gente fazendo MBA, para analisar ações, o caramba 4, e vou analisar tudo, vou ser o expert. Cara, eu sabia. Eu fiz uma pesquisa até, e tem algumas pesquisas, de 70% a 80% nem termina o curso, o MBA, o que seja. Das que terminam, a grande maioria não aplica. Dos que aplicam, a grande maioria aplica por 2 a 3 anos e enche o saco.
uma grande, assim, talvez 2, 3% das pessoas que fazem continuam investindo, gerindo uma carteira de ações, aquela coisa toda, fundo imobiliário, ações, renda fixa solta, etc. Internacional, vou comprar agora ação no exterior, putz, Apple tá barato, inteligência artificial, e agora? Vai cair? Tá na bolha? Não tá? É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Por isso que a carteira Z cresce, porque as pessoas, muita gente, hoje mesmo, acabei de botar no Instagram, uma pessoa, cara, eu tô vendendo todas as minhas ações, tô vendendo fundo imobiliário para migrar para a carteira Z. Tem gente que já fez isso, pô, eu tô com um pouco mais de paz. E aqui, Arthur, não é demonizar o investimento em ações e fundos imobiliários, etc. Mas é só entender que tem outro lado também. A carteira Z não é a única solução para todo mundo. Meu Deus, a carteira Z é a melhor coisa do mundo. Eu não estou pregando isso. Mas eu acho que é uma solução bastante eficaz, né? Para quem não tem tempo, para quem não quer ficar perdendo tempo no mercado ali e quer gerar mais dinheiro, que é o que eu comentei ali no início, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. Trazendo um time que está atento ao mercado, buscando alternativas, entendendo quais são os possíveis investimentos, reavaliando o tempo inteiro essa carteira para rebalancear. Então, tal gestor, de repente, perdeu parte da equipe, isso daí você está acompanhando. Tal gestor está num segmento que perdeu um pouco de mercado, porque naquele horizonte que você consegue enxergar, aquele mercado tem uma perspectiva um pouco mais negativa, faz sentido não sair do mercado por completo, mas de repente diminuir um pouquinho o seu tamanho, e vocês com essa curadoria, com esse time especializado, conseguem entregar essa parte do investimento, né? Não é a alocação final no ativo. Para isso, você vai selecionar quais são os gestores, as equipes que conseguem fazer isso para cada um dos mercados, porém, você tem que selecionar isso tudo aqui do lado do investidor, fazendo a comunicação entre a gestão e o investidor final. E tem muita pegadinha, Arthur, cara. Por exemplo, tem o fundo Itaú Red Plus. Posso falar? De 2013 a 2020, o fundo apresentou resultados ótimos. E aí a galera saiu para montar a Genoa, né? Até depois teve mais uma... Enfim. E o Itaú continuou vendendo o Itaú Red Plus como o Itaú Red Plus, com uma rentabilidade muito boa. Só que a equipe que estava lá, você contratou o Brasil com o Ancelotti, e agora, por exemplo, está outro técnico que ninguém conhece, só que você está olhando o resultado passado. É como se você fosse no restaurante, você vende a TripAdvisor maravilhosa, a lasanha maravilhosa, sei que lá, só que a cozinha que fazia aquela comida não está mais lá, ninguém está mais lá. Você gostou da lasanha, hein? A lasanha. Eu vou para a lasanha maravilhosa lá em São Paulo. Então, assim, a equipe não está mais lá. Ou pelo menos a equipe principal, a galera que tomava decisão, nos principais, precisa todo mundo sair. Então essa é uma pegadinha, e agora você vê uma boca de jacaré. O Itaú Red Plus estava numa linha ascendente, começou a ficar muito mal abaixo do CDI, de 2020 para cá, e a Genoa muito bem. Só que muita gente não sabia, cadê? Não sei. Só que quem olha, aí que eu falei de janelas móveis, quem olha a janela de 2013 até agora... Continua muito bom. Continua muito bom, cara. Isso é muito... Parece simples que a gente tá falando aqui, não é nada mas simples. Porque assim, de 2013... O cara tá vivendo de resultado passado, 2013, 2020 estava bom, só que você tá olhando uma janela de quem entrou em 2013. Provavelmente o gestor, a galera lá inicial, que já saiu. Então mudou tudo ali, mudou tudo. Então esse é um dos tipos, e acontece com vários fundos, né? É um tipo de pegadinha que tem em vários outros fundos, outras questões ali que a gente pode ficar aqui 5 horas falando só disso. Hoje eu almocei com uma série de gestores, a gente estava discutindo um pouquinho do mercado imobiliário e falando de podcast, como a gente grava e guarda aquela opinião. No ano passado estava todo mundo, quais são as perspectivas do mundo imobiliário para o ano que vem? Eu falei, acho que tem muito investidor que saiu do mercado de fundos imobiliários, e até por isso está com as cotas bem machucadas, porque eles começaram a olhar o dividendo passado e falaram, está dando 11, 12, o CDI vai para 15, então o CDI está muito mais alto do que o meu histórico passado. Mas o histórico passado era com CDI mais baixo. E eu supunha que vários investidores iam voltar ao longo do ano conforme esses portfólios que tinham CDI mais começassem a aumentar o dividend yield. Isso aconteceu, vários fundos tiveram seus preços remarcados de forma substancial, ainda existem fundos descontados. O nosso, por exemplo, saiu de uma distribuição que era menor do que o CDI atual e foi para 17%. E o que eu acho que vai acontecer com os investidores nesse próximo ano? Vai ter muita gente que vai olhar o CDI caindo, que é a previsão,
e vai fazer o caminho contrário. Vai olhar, nossa, aquele fundo paga muito mais do que o CDI, que está mais baixo. E aí ele vai com a expectativa de retorno no ano anterior, só que o retorno vai ser um pouco mais baixo. Não que seja ruim, continua sendo uma ótima opção, mas vai frustrar aquela pessoa que olhou para trás e achou que o que vinha logo a seguir ia representar exatamente aquilo. E falando de perspectivas, qual que é a sua leitura para 2026? Pô, Arthur, assim, eu acho que 2026 a gente tem um mercado ainda conturbado por causa das eleições, né? A gente não fala tanto de macroeconomia na carteira Z, a gente prefere se ater ali realmente à alocação de ativos, não ficar vendo ruídos de curto prazo. É aquela história, o Brasil, em 7 dias tudo muda, e em 7 anos nada muda. Né? Aquela história, se você olhar de semana passada para cá, tudo mudou, imposto, não sei o quê. Se você olhar de 2018 para cá, nada mudou. Exatamente. Então, acho que esse é um retrato ali que, na minha opinião, é um pouco contraproducente, vou dizer essa palavra de novo, ficar... Você nem perguntou quais as 3 melhores ações para 2026, falei, o fundo, etc. Né? Então o pessoal vai falar, e agora? Tipo aqueles vídeos do YouTube que eu acho chato pra caramba. Selic subiu, e agora? Selic caiu, e agora? Pô, e agora cala a boca, para de fazer esse vídeo chato. Pô. Criptomoeda caiu, o que eu faço? Então, assim, 2026, a gente acredita, óbvio, né? O Copom já bota a taxa de juros em 12%, salvo engano, no final do ano que vem, alguma coisa próxima a 10%, eu acho que em 2027. Como eu falei, na minha opinião, a renda fixa é para curto, médio e longo prazo, na carteira de qualquer investidor. Eu sou suspeito para falar ao longo do tempo. Eu acabei dando uma sorte, né, de pegar a renda variável e ter um retorno muito substancial e acabar reduzindo, porque eu saí da Forcéria 2021 para 2022. Comecei a acumular um pouco de fundo de ação ali já bem antes disso. Peguei esse ciclo 2016, 2019. Quando chegou ali 2020, que eu estava já pretendendo sair da Força Aérea, já planejando, eu falei, pô, eu vou reduzir minha volatilidade para não ficar igual um louco, sair da aeronáutica aqui sem meu dinheirinho estável todo mês, eu vou querer um pouco mais de previsibilidade. Acabei dando um tipo de sorte, que é reduzir numa hora relativamente boa. Peguei a alta de 2019, peguei uma queda de 2020 ainda, que eu tinha ainda renda variável, mas foi um saldo bem positivo. Mas eu acho que o investidor, ele precisa botar na geladeira dele alocação de ativos. Porque se a pessoa tem uma carteira estruturada agora, por exemplo, 2026, digamos que o dólar continue caindo, o fundo dolarizado que ela tem continue caindo. Provavelmente ela vai aportando um pouquinho quando ela tiver aporte nessa planilha de rebalanceamento, alocando. E aí, 2027, digamos, o dólar volte. Ninguém sabe. Aqui é uma suposição. Então, eu não... Agora, a eleição 2026 é aquela história que a gente sempre sabe no Brasil, né, cara? Que vai ter volatilidade, pode ter circuit break na bolsa, a gente não sabe nunca. Então, acho que a grande questão, a receita do bolo é você entender que você precisa focar no que depende de você e não no mercado como um todo, que você não tem como prever, né? É exatamente assim que a gente pensa. Então, a gente tem um privilégio da renda fixa no Brasil pagar muito bem. E vocês estão inseridos muito bem nisso, é uma das gestoras que a gente mais gosta aí. E parabéns pelo trabalho de vocês, que eu acho que realmente pessoas idôneas, verdadeiras, que estão no mercado, pró-mercado, assim, não quer amassar o investidor, etc., e fazendo um bom trabalho, pô, realmente deixa aqui meus parabéns à Gestora Access. Obrigado, Sou fã demais. Fico super feliz que você que analisa o mercado inteiro tem essa leitura nossa. A gente se esforça bastante para justamente ter esse time coeso, com um time técnico, com visão de longo prazo. E acho que crédito, a gente fez uma entrevista recente com o Petrônio da Alcan, e ele falou, pô, é uma classe de ativo que historicamente no Brasil supera quase todas as outras, quando você olha num prazo um pouco maior. E a perspectiva é que o Brasil não mude muito nos próximos anos. Como você falou, a gente tem altos e baixos, mas quando você estende um pouquinho mais o ciclo, é possível enxergar que nada mudou tanto de um período para o outro. O que me preocupa um pouco, Arthur, desculpa te cortar rapidamente, só para o que estava na minha cabeça, é as pessoas que têm... Aí você pode até falar um pouquinho rapidamente depois sobre isso. Pessoas que têm fundos de crédito muito líquidos. Porque a taxa Selic, como você falou, a taxa Selic caindo ano que vem, uma expectativa descendente, né? Provavelmente as pessoas vão ver bolsa subindo, eventualmente criptomoedas subindo, alguma coisa nesse sentido, né? E vão resgatar do que tiver na frente mais líquido. Então, o gestor de crédito, que é D1, D0, D1, D2, vai ter que vender a qualquer preço e isso pode
ter aquele efeito dominó que já aconteceu algumas vezes e é muito preocupante. Né? Até se você quiser falar rapidamente sobre isso, isso aí é perigoso demais, né? É super perigoso e o seu trabalho é muito importante. A gente aqui tenta trazer um pouco de educação financeira para o mercado em geral, falando com outros gestores de crédito para que as pessoas entendam os riscos que acontecem, mas você atinge muito melhor a ponta do que nós gestores. Então, o investidor primeiro entender como as coisas funcionam é importantíssimo para saber. Crédito dá problema, eventualmente você vai ter dente, tem marcação a mercado, essa marcação faz com que eu não tenha perdido dinheiro, mas momentaneamente o fundo rode pior. E essa questão de liquidez é um ponto que o mercado tem que ficar muito atento. O mercado se sofisticou muito, cresceu muito em liquidez e várias das casas que a gente trouxe para falar com a gente testemunharam isso. Então, se surpreenderam positivamente nos últimos ciclos negativos que a gente teve, nos últimos eventos, de como o mercado se comportou de uma forma muito mais positiva e madura. Porém, esse risco de liquidez é um risco muito importante. Então, quando você investe num ativo de longo prazo e você tem um passivo de curto prazo, você tem um risco de liquidez. E o que é isso? Quando eu tenho um fundo que tem um resgate muito curto e eu aloquei em algo muito longo, quando esse dinheiro sai, eu tenho que vender esse ativo. E se isso acontece com o meu fundo, tem muita gente querendo comprar. Se isso acontece com o mercado inteiro, não tem ponta compradora. Sim. E isso faz com que os preços caiam muito. Então, eu tenho que vender meu imóvel no momento que ninguém quer comprar imóvel. Só vai comprar por uma barganha quem tiver dinheiro e estiver ali esperando aquele momento adequado. Então, esses ciclos podem ser sofisticados pelas próprias gestoras. A gente é muito preocupado com isso. É uma decisão muito difícil que o gestor tem que tomar, né? Eu vou pegar um dinheiro de mais longo prazo, que é um dinheiro mais escasso, até porque no Brasil, dados os ciclos, é natural que as pessoas precisem de liquidez ou queiram essa liquidez para poder mudar um pouco o seu portfólio de acordo com as janelas. A gente, há muito pouco tempo, tinha Selic a 2, agora a gente está com Selic a 15. Então, talvez caia é o tamanho da Selic, né? da taxa de juros de um país desenvolvido. Eu acho que vai cair nesse ano um pouquinho, que é quase tudo que um investidor de um país desenvolvido recebe ao longo do ano. Então, é um movimento muito expressivo e é natural que as pessoas queiram trabalhar seu portfólio. Mas dê essa atenção e entenda o mercado, porque quanto mais os investidores se sofisticarem e entenderem os riscos, mais fácil vai ser para o mercado se desenvolver e os movimentos serem menos de manada, que a gente chama. As coisas não vão acontecer de uma forma atabalhoada, como você falou, todo mundo compra na alta, todo mundo vende na baixa e isso acaba impactando o gestor. O gestor tenta fugir disso, mas se o passivo foge no momento errado, você tem um problema. Vocês fazem bem isso, porque, por exemplo, o fundo previdenciário de vocês que é 180, né? Então vocês já entendem essa questão, obviamente, que se tiver resgate de 180 dias é relativamente tranquilo para manejar, diferente de um fundo de 30 dias de liquidez, 15, 10, né? Eu acho que é importante isso. A gente procura ser conservador e buscar esse investidor que tem essa capacidade, esse entendimento de visão de longo prazo. Ainda mais previdência, né? Que é a natureza de longuíssimo prazo. Exatamente. Então faz muito sentido. E isso gera alfa para ele. Então, uma coisa que a gente se preocupou muito no passado, como é que a gente pode gerar alfa justamente para quebrar esse histórico? Como você falou, a gente vai vivendo uma série de experiências ao longo da nossa vida que moldam o nosso futuro. E eu tive uma experiência de trabalhar num grande banco internacional e eu recebi uma bonificação para aplicar num fundo de previdência. Então, até 8% do meu salário eu podia aplicar naquele fundo de previdência e ele dobrava aquele volume. Só que eu tinha que ficar ao longo do período inteiro, de 10 anos, no mínimo, alocado nisso. Muita gente do mercado financeiro não fazia esse tipo de investimento em que você dobrava o capital na largada. Por quê? Porque era um fundo que perdia tanto do CDI, e o CDI era tão grande, que mesmo dobrando na largada, em 10 anos você ia perdendo todo aquele ganho original. Nossa. E a liquidez era algo importante para os investidores. Então, como é que eu trato isso? Como é que a gente cria fundos que performem bem? Uma das decisões difíceis de serem tomadas eu preciso de um passivo que seja mais estável e a Previdência traz esse passivo, por isso a gente tomou uma decisão de D180. Fantástico. Mas o mercado, como você mencionou, se sofisticou muito. Hoje a gente tem muitos bons gestores e a ideia do Conexões é justamente trazer isso para o mercado. Venha, entenda, tem uma seleção importante de gestores muito qualificados aqui. Acompanhe a carteira Z, que com isso você consegue ter pessoas que estão ali dedicadas o tempo inteiro, entendendo, selecionando, buscando as melhores
opções de investimento, para que você, ao longo do tempo, vá se sofisticando, vá entendendo mais, vá acompanhando aquelas carteiras e podendo tomar suas decisões também de forma mais qualificada. Zatar, é um prazer enorme conversar com você. Pô, as nossas conversas geralmente duram muito mais, aqui Muito a gente está mais. com o tempo contado. E eu queria, para finalizar, pegar 2 sugestões. Uma de leitura e um vídeo, alguma coisa que tenha surgido aí ao longo dessas suas andanças na internet que tenha te chamado a atenção e tenha te trazido uma boa experiência. Cara, o livro muito bom que eu gosto muito, que já foi falado na internet várias vezes, mas eu acho que é Bíblia para todo mundo que quer investir, é Psicologia Financeira de Morgan Housel. Uhum, Eu acho que assim, é um livro que todo mundo precisa ler, muito leve, muito simples e atua no fator comportamental do investidor que a gente falou muito aqui, que é o principal. uhum, Então, se ele entender um pouquinho de investimentos, de finanças pessoais e a parte um pouco de macroeconomia, bem pouquinho, e entender esse fator comportamental, eu até falei uma frase que ficou até, que meio que viralizou há um tempinho atrás, que um burro paciente ganha mais dinheiro do que um gênio impaciente. uhum, Então, o mercado financeiro é o único lugar que isso pode ocorrer. uhum. A pessoa que tem o fator comportamental correto, ela ganha mais dinheiro do que um gênio impaciente que fica vendendo aquela coisa de mexer o tempo todo. Igual sabonete. Quanto mais você mexe, mais você... né, aquilo some, né? Uhum. Então, eu acho que Psicologia Financeira de Morgan Housel é um livro de Bíblia mesmo, que a pessoa tem que ler leve, simples e tranquilo, que vai agregar muito o fator comportamental. É, E a outra parte ali, cara, tem um livro aqui que tem até alguns filmes que retratam, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Uhum. Não sei se você já viu, se já ouviu falar Eu não desse li livro. ainda. Ele fala que a vida não é o que acontece com você, mas como você reage ao que Se acontece com comporta. você. Uhum. Né? Por exemplo, eu não tinha Zatar no nome. Eu fiz DNA com 13 anos de meu pai, fui abandonado pelo meu pai, me pediu para abortar, etc. E com 13 anos eu fui fazer o DNA e meu pai não foi no dia do DNA. Eu fiquei traumatizado, meio que, né? Queria conhecer meu pai, falei com todo mundo na escola. E sei lá, eu acho que isso foi um pouco de combustível para eu crescer. Infelizmente, né? Na verdade, eu conheci meu pai depois, Uhum. 2017 agora, no cemitério, lá no caixão, porque ele nunca quer me receber. Então, eu acho que eu levei isso de uma forma, aconteceu algo que de repente me tornaria um jovem revoltado, que acontece muito com as pessoas, infelizmente, mas eu talvez tivesse criado isso como combustível para crescer, para galgar degraus maiores da minha vida. Eu tenho 2 irmãos que são relativamente famosos na mídia, um diretor que foi diretor da Multishow, Canal Biz e Off, maravilhoso, eu conheci no enterro do meu pai, Uhum. e o outro que foi da Localiza também. Só que foram pessoas, sem demérito a eles, que tiveram oportunidades ao longo da vida, cresceram, são bem-sucedidos por mérito deles, mas tiveram, estudaram em boas escolas, eu estudei em escola pública a vida toda, sendo do mesmo pai. Então, eu acho que eu não deixei isso influenciar na minha vida. Eu fiz exatamente essa questão. A vida não é o que acontece com você, mas como eu reagi de uma forma positiva, isso mudou tudo, mudou todo o jogo, né? Acho que para todo mundo isso funciona muito bem. E o jeito Harvard de ser feliz Ensina aí. ensina isso e fala sobre isso. E tem alguns filmes que também trazem essa métrica nesse sentido. Eu concordo muito com isso, tento passar de certa forma para os meus filhos. E você teve uma outra escola que foi fundamental para ser quem você é. Então você teve a sua mãe que te ensinou perseverança, que te ensinou como trabalhar com a adversidade e que te permitiu levar o nome do seu pai para o alcance que você levou. Cara, eu fico muito satisfeito com a história de vida que você construiu, com a forma com que você lidou com todos os problemas. E nosso primeiro episódio, a gente falou com um empreendedor que fala um pouco disso. Ele falou, todo final de semana eu sento com minha família e a gente agradece. E a gente agradece aos problemas. Porque os nossos problemas nos fizeram ser quem somos, chegar até aqui. Então, cada coisa que ele inventou, cada coisa que ele evoluiu na empresa dele, não foi porque ele acordou de manhã e teve uma ideia genial. Porque um problema surgiu e ele falou, cara, como é que eu supero essa montanha aqui na minha frente? E você superou, pô, de uma forma brilhante. Fico muito feliz por saber desse trecho da história que eu não conhecia. É. Parabéns aí. Pô, obrigado. Eu olhei para aquele homem no caixão, eu poderia ficar revoltado, né, no dia lá, mas eu falei, pô, obrigado. É como se ele me tivesse jogado na água e eu tivesse aprendido a nadar. E foi por causa dele, né? Enfim, mas ao mesmo tempo eu falei, pô,
A gente poderia ter vivido tanto tempo junto, né? Ele sabia onde ele morava e tal, mas isso é uma coisa que eu carrego comigo. Às vezes eu ainda me pego um pouco assim, caramba, a gente poderia ter vivido isso, mas eu acho que eu lidei na vida da melhor forma e por isso eu acho que hoje meus irmãos que eu conheci no enterro do meu pai falam, caramba, conhecem, falam Zatar do meu nome, que eu não tinha, pra eles. Falam, você é irmão do Zatar, do Rafael Zatar? Falam pra eles. O que eu procurava meus irmãos na internet. Ficava procurando Guilherme e Cláudio lá e ficava vendo vídeo dele no YouTube, não sei o quê. E hoje pessoas perguntam pra eles de mim. Pô, cara, Exatamente. História bacana. Tenho Então, certeza que seu pai estaria cheio de orgulho. Pois é. E mais ainda, com a sua postura, eu tenho certeza que seus filhos vão aproveitar tudo que você deixou de viver com seu pai, porque você vai dar uma atenção especial para eles. Com certeza. Hoje mesmo foi a linha de musiquinha do Gabriel lá, que todo, não perco uma lá. Tem 13, 14, 15 mulheres lá e eu como pai lá com o Gabriel e minha esposa também, no caso ali, né? O único homem na linha de música. Muito bom. Espetacular. E mais um filhinho vindo aí que 5 meses agora, daqui a pouco são 2 meninos aí, Miguel e Gabriel. Eu não sabia se você queria que eu contasse. Já vindo, já contamos já. Já contaram. Parabéns, parabéns. Obrigado, cara, obrigado, Arthur. Vai ter aí uma família maravilhosa. Obrigado, irmão. Você é exemplo. Cara, e o filme? O que você sugere pra Cara, eu vi gente um filme assistir? recentemente que talvez algumas pessoas não gostem, mas eu achei que é uma lição de vida interessante que é a Netflix Frankenstein, cara. Eu vi agora, por isso que tá na minha cabeça. Depois você vê. Eu achei assim, a história, né? Talvez quem lê o livro e tal fala, não, Zatar, não gostei porque é diferente do livro, aquela coisa toda. Mas uma parte do filme, eu gostei do filme como um todo. Não sou um grande crítico, não li o livro, então conheço a história, mas enfim. Porque mostra a história do criador do Frankenstein e mostra a versão do Frankenstein. Sobre aquela coisa toda, né? Aqueles corpos lá que ele botou um braço de um, cabeça de outro, não sei o quê. E mostra a versão do Frankenstein. Então isso acho que traz uma lição pra nossa vida, né? Nunca é uma versão de alguém. Não é a versão do Arthur. Não é a versão do Zatar. É sempre o meio do caminho. Então acho que isso traz uma lição pra nós como pessoas. De qualquer história contada, nunca tem a versão de uma pessoa só. E eu achei isso um ponto interessante do filme, além da história como um todo. Aí não vou ficar dando spoiler aqui, é um filme um pouquinho longo, mas eu achei legal. Eu achei legal, até botei no Twitter lá, algumas pessoas, caramba, realmente muito bom, não sei o quê. Outras, odiei o filme, enfim. Mas é uma. Mas eu acho que depois você vê, você me fala. Vou ver sim, você acha? E a gente comenta sobre E é isso. novo, inclusive, o filme. Cara, obrigado aí por compartilhar um pouquinho da sua história, que é fantástica. Pô, parabéns pelo trabalho que você faz. A seriedade com que você faz as coisas permite que certamente as pessoas ganhem confiança para poder disponibilizar algo que todo mundo tenta restringir, que é a própria situação financeira. Então tem gente que não confia na esposa, no marido, para poder abrir a sua situação financeira, e tem muita gente que abre a situação financeira para você, para que elas possam ser melhor orientadas. Então, mérito do seu trabalho e da sua seriedade. Às vezes me dá medo. O jogador da Série A do brasileiro, todo mundo conhece, mandou mensagem pra mim, e era ele mesmo, porque enfim, era um fake, mas ele botou da conta real dele, ele curtiu, porque eu conferi. Falou, cara, eu tenho 35 milhões de reais de patrimônio, tenho casa em Orlando, mas minha esposa não sabe. Então. Eu não sei que... Mas, tipo assim, realmente é um cara Série A, um cara com certeza, provavelmente não é mentira, entendeu? Mas... e por ser conhecido, ele tinha o risco de ser exposto. E ele confiou em você que isso não aconteceria. Então é muito bacana que você tenha conseguido, pela sua seriedade, pelo trabalho realizado, conseguir construir esse tipo de vínculo. Obrigado, parabéns, obrigado, mais uma vez. Eu gosto muito de você, da Axis aí, sou teu fã. Obrigado, irmão. É recíproco. Obrigado. Pessoal, assim como eu, quem gostou pra caramba da conversa, curta o episódio, siga o canal para que vocês possam assistir os próximos. Dê uma olhadinha no que a gente já gravou, tem muito conteúdo, tem muita gente boa explicando, ensinando mais sobre investimentos, empreendedores que falam sobre suas empresas, como é que foi o contato do mercado de capitais, explicando esse ambiente todo, como é que se conecta. Assista, entenda um pouco mais, aprenda, bons investimentos e até a próxima.